estava no sexto ano de medicina e dividia as tardes, algumas das tardes aqui com o Castelo. E a gente vinha para cá ler e fotocopiar artigos, né? Então, quando a gente chegava aqui e via uma pessoa com uma roupa, com um avental, aquilo me encantava. Eu te juro que a minha sensação, eu já disse isso uma vez, é que eles voavam. É que eles tinham propriedades que os outros não tinham, né? Que eles eram capazes de voar para chegar no castelo e voar para voltar para o laboratório. Eu ficava muito impressionado com aquilo que existia aqui. E eu tenho a impressão que eu jamais imaginava que esse ia ser meu lugar de trabalho, né? Meu pai e minha mãe me ofereciam livros de medicina. E minha mãe sempre me dava livros, eu acho que de forma mais romântica, né? Ela me dava livros de grandes médicos, de grandes cirurgiões, que contavam a relação com o médico, a relação médico-paciente, e contavam histórias bonitas, histórias onde o médico atuava como defensor da vida, o combatente contra a morte. Meu pai, ao contrário, me dava livros sobre cientistas. Me lembro dessa distinção. Meu pai me oferecendo livros sobre a ciência e minha mãe me oferecendo livros sobre medicina. Eu acho que me encaminhava para a medicina, na verdade. E era assim que eu imaginava a construção da minha carreira, né? E que eu não vislumbrava a priori com uma carreira acadêmica, até começar a ter contato com os professores que me encantaram, que me impressionaram porque eram grandes médicos e eram grandes professores, grandes mestres. A imunologia era uma área que me interessava, era uma área que me atraía. E eu um dia estava nessa descoberta da carreira acadêmica e científica e vi um anúncio numa revista francesa, numa revista médica, a Nouvelle Presse Médicale. Eu vi um anúncio do doutorado em imunologia e eu disse, é isso que eu quero fazer. Foi uma carreira extraordinária. Eu acabei sendo o primeiro da minha turma a concluir o doutorado porque eu tinha que voltar para o Brasil. Eu não podia estar no Brasil com o que eu tinha aprendido durante um doutorado que tinha me custado 6 anos e meio da minha vida, e ao governo também, e vir estudar só o que eu queria. Eu percebi que eu tinha que fazer outras coisas. Então a gente começou a criar um grupo que tinha preocupações que iam, evidentemente, além daquela que era estudar a resposta patológica durante a malária, mas era fazer diagnóstico, era se preocupar com outros aspectos, era formar gente em malariologia. E muito rapidamente eu tive a oportunidade, eu acho que a Fiocruz é uma instituição que permite que tais coisas aconteçam. Eu criei, por exemplo, em 86, eu tinha 34 anos quando aconteceu, eu criei as reuniões nacionais de pesquisa em malária, acontece até hoje em ritmo bienal e itinerante no país, nós estamos na 14ª, se eu não me engano. Eu tinha 35 anos e eu fui pesquisador titular mais jovem da Fiocruz. A Amazônia tem 807 municípios. Desses 807 municípios, 37 explicam 80% da malária de toda a Amazônia, que basicamente é a malária do Brasil, é 99,6%. E uma das minhas maiores surpresas trabalhando com malária no Brasil foi descobrir que eles não sabiam sequer como tinham ficado doentes. E eu me lembro aqueles para os quais nós explicamos que malária se pegava através de um mosquito, e eu me lembro de uma resposta que quase me desconcertou, né? Porque seria cômico se não fosse trágico. Ele respondeu para mim, um mosquito? Não, doutor. Se fosse um mosquito, o governo já tinha dado um jeito. Você mostrava um cartaz e dizia assim, esse mosquito aqui. Ele dizia, não, doutor, eu moro aqui, não tem esse mosquito. Eu disse, é sim, aqui o desenho pode não estar tão bom. Eu disse, não é isso, não. Eu estou vendo que é um desenho de mosquito, mas não tem. Eu disse, tem sim, senhor, esse é um mosquito, chama mosquito prego. Ele disse, mosquito prego, doutor, não é assim. O mosquito prego é muito menor. Eu acho que é um excelente sinal. Então, eu queria já fazer uma média. O nosso papel, eu acho, numa instituição de pesquisa, em relação à formação de recursos humanos, eu diria que é de formar pensadores, certo? Não é de formar especialistas, né? Dentro desse desafio é que eu acho que ele tem que aprender a ser autônomo para ser um pensador naquele assunto ou em outros,
e acho que ele tem que ser formado para ter a sensibilidade, para como brasileiro, como cidadão, entender que tem que haver um certo equilíbrio, tem que haver uma certa justiça. Não pode ter a doença do miserável, a doença do desassistido e as outras, né? E a Carla, então, trabalharia no projeto de vacina. Eu queria que você já conversasse com ela. Eu acho que a gente aumenta as chances se a gente começar, até psicológico, tá com os alunos próximos. Eu acho que foi uma das constantes da minha trajetória na Fiocruz, que continua, né? Que foram mais estimulantes. Eu acho que hoje, mais ainda, porque hoje eu acho que diante da internet você está diante de alunos que podem conhecer, eles não têm a vivência para analisar o fenômeno, o fato que você tem, mas eles podem conhecer pontualmente mais do que você. Então o papel do professor, o papel do orientador é outro, né? É nortear e é mostrar para eles coisas que não estão no livro. Pouco também da nossa missão é dizer para aquele sujeito que estuda malária cerebral em camundongo, que estuda desenvolvimento e teste de drogas em células, em populações celulares específicas, ou num cultivo in vitro, num laboratório com ar refrigerado, que isso acomete e mata pessoas, e mata crianças abaixo de 5 anos, as pencas, em todo o mundo. Os nossos ensinamentos, você não pode deixar de dizer para o estudante que ele tem e pode sim que intervir para modificar a nossa realidade. E a maior virtude de todas, aquela que eu mais respeito, é a dedicação. Os alunos e os colegas que eu vi passar por mim e que eu achei que eram e que seriam brilhantes, eram pessoas que eram capazes de se dedicar às coisas, de se dedicar muito, de se dedicar sem reserva. Curiosidade é um fator absolutamente determinante do sucesso, porque a curiosidade pode fazer ou não você levantar da cadeira para ir buscar uma resposta. Se ele gostar do que ele faz, ele vai fazer bem. Eu não consigo imaginar um final que não seja feliz para a história de alguém que ama o que faz.